Preclusão. Preclusão. A preclusão existe para que os atos não fiquem à mercê da vontade das partes. Ora, se eu sou o autor da ação, eu quero que a ação ande rápido. Se fulano é réu, ou fulano quer que a ação pare, que a ação ande o menos possível a fim de ganhar uma prescrição, evitar futura indenização e assim por diante, pagamento de honorários. Então é natural isso, que um tenha o interesse que uma ação ande e o outro que a ação pare. O juiz é isento de interesse, então ele não quer nem que pare nem que ande, ele tem que mandar fazer com que a ação ande por força do princípio da celeridade processual, durabilidade razoável de um processo. Isso é o que você precisa saber. Bom, a preclusão então existe para não deixar à mercê das partes o impulsionamento do processo. Muito bem. Espécies de preclusão. Preclusão temporal, você perde o prazo. Ora, você tinha, por exemplo, um prazo que deveria ser de 15 dias, no 16º protocola a petição. Perdeu o prazo, meu amigo. Você perdeu o prazo, você está fora. Preclusão temporal, essa é fácil, você mata. Preclusão consumativa, você pratica o ato. Praticou o ato, há momentos em que é melhor não praticar do que praticar. E advogado bancário, advogado que defende banco, normalmente deixa para o último dia para protocolizar petição. Não é por acaso. Por causa dessa preclusão consumativa. É isso aí que tira muitas vezes o sono de muitos candidatos. Se você praticou o ato, imagine você fez o agravo de instrumento. Um bom agravo de instrumento. Por acaso um colega seu diz, olha, eu tenho um agravo lá, foi provido já. Esse agravo foi provido a mesma matéria. Aí o seu agravo está com 5 páginas, o dele com 150 páginas, recheado de jurisprudência. Ora, você vai fazer o quê? Protocolar outro agravo. Por quê? Ora, meu prazo é de 10 dias para agravar. Eu fiz no primeiro dia, tenho 9 dias. Isso realmente faz sentido se o código não tivesse adotado o regramento da prescrição consumativa. Se você protocolou, se você exauriu, consumou o ato, veja, consumou o ato, sinto muito, acabou para você. A fase seguinte, vamos para frente, a fase já é a fase seguinte, correto? Essa é a preclusão consumativa. Bom, a doutrina diz que o juiz não está afeto à preclusão temporal, somente a consumativa. Veja bem, a doutrina diz, olha, o juiz, por ele não ter um ônus contra ele em relação ao cumprimento de prazos, ele não está sujeito a uma preclusão temporal, mas está sujeito à preclusão consumativa. Por exemplo, sentenciou. Imagine você que um juiz sentencie numa determinada data e 5 dias depois, as partes estão formulando o seu recurso de apelação, o juiz venha e diga, não, eu mudei de ideia, está tudo errado a minha sentença. Publica outra sentença. Como que fica o recurso das partes? Como que fica a contagem dos prazos e assim por diante? Então veja, meu amigo, para evitar isso, se o juiz prolatou a sentença, acabou, exauriu a jurisdição em nível de primeiro grau. Ok, isso é tranquilo, pacífico, tranquilo, não tem problema. Agora, o artigo 463 do CPC, ele vai além, ele diz, olha, se houver erro material, se houver uma inexatidão material, um erro de cálculo, o juiz pode corrigir a sentença. Então vamos imaginar que ele condene a parte a entregar 40 litros de óleo diesel. E na sentença diga 40 mil litros de óleo diesel. Olha a diferença, 40 para 40 mil. O juiz pode, sim, corrigir essa sentença. Desde que abra vista para as partes novamente. Publicou a sentença? Publicou com um erro material de cálculo, por exemplo.
ele pode, eventualmente, corrigir a sentença, abrir vista, porque é uma sentença nova. As partes terão seus prazos devolvidos para fazer o seu recurso, para fazer, sob pena de cerceamento de defesa. Ok. Seu candidato sabe disso. Ou, perdão, o seu concorrente, ele sabe disso. Ele pode até saber disso. Mas nós vamos além. Nós vamos além. Por quê? Porque a preclusão pró judicato ou a preclusão do juiz, em algumas situações, ela pode ser temporal, sim. Ela pode ser temporal. Imagine a seguinte situação, que o desembargador, no artigo, por força do artigo 527, inciso 4º do CPC, oficia ao juiz para prestar as informações num recurso de agravo de instrumento. Ora, primeira coisa a ser entendida, no recurso de agravo de instrumento, pressupõe-se a existência de um dano de difícil reparação ou uma possibilidade de um dano irreparável. Ou seja, existe uma tutela de urgência no agravo de instrumento sob pena de converter-se em agravo retido. Então já estamos falando que existe urgência na prestação da tutela jurisdicional em nível de agravo de instrumento, lá no tribunal. Agora imagine a seguinte situação. O relator oficia ao juiz para prestar as informações dentro do prazo de 10 dias e o juiz não o faz. Pergunta-se, neste caso não vai haver preclusão? O juiz pode fazer depois de 30 dias ou depois de 40 dias essa informação? Evidentemente que não. O relator vai levar o processo a julgamento, a colocar em pauta esse processo, independentemente da manifestação daquele juiz. Então, meu amigo, existe sim a preclusão temporal pró judicato nesses casos aí. Correto? Isso o seu candidato eu tenho certeza que ele não sabe. Se porventura, na sua prova de concurso, discorra sobre preclusão pró judicato. Oh, meu Deus, eu estou prejudicado, na verdade. Não, não é prejudicado, é pró judicato. Veja bem, pró judicato é um termo latim que quer dizer a preclusão para o juiz. Você vai dizer, o juiz, a pessoa, o magistrado está sujeito, sim, à preclusão consumativa, por quê? Uma vez decidida uma matéria, ele não pode alterar aquela decisão de imediato, exceto se for provocado. A preclusão lógica também ele está sujeito à preclusão lógica, porque ele não pode, por exemplo, dentro de uma sentença, conferir uma determinada decisão e em seguida conferir uma outra decisão totalmente incompatível. Então ele também não está sujeito à preclusão lógica. E a preclusão temporal? Cite esse exemplo quando ele é chamado a prestar uma informação para o Tribunal de Justiça num agravo de instrumento. Nesse caso ele tem um prazo de 10 dias e ele não vai poder fazê-lo depois de 10 dias a fim de que o relator, que é uma autoridade que está no tribunal, aguarde a boa vontade. Então existe uma preclusão, essas informações vão restar prejudicadas. Então nós temos sim a aplicação da preclusão temporal para o juiz. Muito bem. Dito isso, falta ainda falar de preclusão lógica. A preclusão lógica decorre da incompatibilidade. Palavra-chave, meu amigo. Incompatibilidade. Se houver incompatibilidade de procedimento, há uma preclusão. Por exemplo, a parte na execução, citado para pagar ou embargar a execução, peticiona e recolhe o pagamento, informando pagamento, e depois vem e opõe embargos do devedor ou embargos à execução. Duas coisas incompatíveis. O pagamento sanou a questão, extinguiu a execução, extingue a execução. Não se fala mais, está prejudicado o embargos da execução. Muito bem. Ok, minha gente, vamos para frente. Questão de concurso.
OAB Rio de Janeiro, 18º concurso. Preclusão lógica se revela. Alternativa A, pela prática de ato incompatível com aquele que poderia ter praticado no prazo legal. Letra B, na ultrapassagem do prazo para a prática de um ato processual. Letra C, pelo exercício de uma faculdade processual. Letra D, pela propositura da ação no prazo legalmente previsto. Ora, veja bem, eu falei que a palavra-chave na preclusão lógica é incompatibilidade. Então a letra A tem a palavra incompatível. Matou, fechou, nota 10 para você. Agora, vamos analisar também a letra B. Ultrapassagem de prazo. Ó, perdeu o prazo, preclusão temporal. Letra C. Pelo exercício de uma faculdade processual. A pessoa foi lá e exerceu a faculdade dele. No primeiro dia, interpôs a apelação. Aí depois, lá no terceiro dia, ele quer mudar o texto da apelação. A preclusão consumativa, letra C. Letra D. Pela propositura da ação no prazo legalmente previsto. Não quer dizer absolutamente nada. Ok?